Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre layout de painéis construídos com Power BI. Bom, é muito importante que a leitura e a utilização desses painéis pelos usuários finais seja feita de uma forma natural, então é necessário pensar em como o painel vai organizar os elementos gráficos. Eu tenho recebido um feedback interessante dos usuários quando esse layout é padronizado e as áreas específicas de filtros e indicadores macro são separadas visualmente, né? E para isso existe um recurso que a gente pode utilizar que é bem simples, mas traz uma harmonia na organização da tela, que é a utilização de background nos painéis. A princípio os painéis eles vêm com essa área de construção, com esse canvas na cor branca, né? Você vai adicionando seus elementos gráficos e o fundo branco vai sendo preenchido com os elementos do Power BI. Porém, a gente poderia pensar em organizar essa tela em regiões e essas regiões orientar a utilização dos elementos gráficos. Para isso, você pode fazer o uso, por exemplo, de uma ferramenta gráfica ou até mesmo do PowerPoint para construir uma estrutura onde os seus gráficos vão estar sendo colocados e os seus elementos, seus indicadores macros e seus filtros também. Então eu venho utilizando esse tipo de layout, onde você tem sempre a existência de um topo, como se fosse uma página mesmo, para carregar o nome do seu painel. É uma região para você descrever um pouco sobre o painel, sobre o que ele traz, informações adicionais. Uma região aqui em cima que traga os principais filtros que são aplicados ao contexto do painel. Na parte central do canvas, eu venho colocando essas caixas onde eu trago um relevo, trago uma sombra para elas, para que elas se destaquem do fundo e apareçam melhor com relação à separação entre os elementos gráficos. Isso traz um efeito interessante no resultado final. E também uma região específica para os indicadores macros. Então é muito interessante que um painel traga informações agregadas com cartões, por exemplo, onde você tem um resumo do assunto que o painel traz. Então essa estrutura, por exemplo, poderia ser usada para a construção de um painel. Depois que você constrói, define como que seus elementos gráficos vão ser organizados, você vem numa ferramenta gráfica, constrói essa estrutura que vai ficar por trás daquele canvas branco, né? Faz o seguinte, salva como imagem, pode ser no formato JPEG, por exemplo. Ok. Muito bem, então vamos para o nosso painel. Na tela do Canvas, onde você constrói o painel, você vai aqui em opções de formatação, fundo de página, adicionar imagem. É importante você ajustar essa imagem para que ela fique preenchendo 100% da tela, e você tem aqui pronto para utilizar uma estrutura, um layout padrão que você pode replicar para todos os painéis que a sua empresa vai construir e que vai criar um fluxo de leitura das informações e também a facilidade para que o usuário se acostume com os diversos painéis que a sua empresa produz.
Então você pode começar fazendo, por exemplo, colocando algumas caixas de texto. Por exemplo, que seriam aqui seria a área de indicadores. Bom, eu vou dar um stop no vídeo, vou fazer preencher alguns gráficos e depois eu mostrar o resultado final, ok? Pronto, está aqui o painel. Como eu falei, aquela estrutura, ela simplesmente foi colocado sobre ela os elementos gráficos. Um gráfico de barras, por exemplo, outro aqui de pixel, um gráfico de área, né? Na parte de cima, os filtros, o conjunto de filtros que o seu painel vai ter, o topo com o nome do assunto do seu cubo e o detalhamento do assunto do painel. Nessa área separada, os indicadores macro em destaque. A primeira informação que é apresentada do lado no sentido da leitura, começa da esquerda para a direita. Então, se algo vai ganhar destaque, ele pode ficar nessa parte aqui. Então, o conjunto de cards com os principais indicadores e sempre em destaque o filtro de data, que é um tipo de filtro muito utilizado, que normalmente as análises se baseiam em datas. Então, você pode também utilizar essa área para colocar esses filtros mais utilizados. E os filtros secundários você pode deixar nessa parte superior do painel. Ok? Então essa é uma dica simples que usa um recurso simples do Power BI, mas traz uma modernidade no layout que facilita muito para o usuário que consome esses dados. Ok? Então fica a dica de layout do Power BI. Valeu, até a próxima.